Olá, investidores! Meu nome é Vinícius Rabelo, eu sou assessor de investimentos, sócio na Blue 3 Investimentos e hoje resolvi fazer esse vídeo para falar a respeito de um assunto que sou muito questionado pelos meus clientes na assessoria de investimentos, que é o quanto a guerra de Israel pode impactar na sua carteira de investimentos. Se é um assunto que te interessa, me acompanha que vou explanar todos os motivos pelo qual a guerra de Israel ou qualquer guerra pode impactar no seu portfólio. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que existe uma variável no mundo dos investimentos que é a variável mais importante para a tomada de decisões. E essa variável se chama a taxa de juros. A taxa de juros é o que nós chamamos de rendimento livre de risco. Ela é o valor ou a remuneração dos seus investimentos quando você empresta dinheiro para o governo. E perceba que nós chamamos a taxa de juros como um ativo livre de risco, porque ao emprestar dinheiro para o governo, você com certeza ou com quase certeza vai receber o seu dinheiro no prazo acordado pela taxa acordada. Agora nós precisamos entender o porquê a taxa de juros é o ativo ou é a variável mais importante que devemos entender antes de explanar o porquê a guerra pode impactar nos seus investimentos, e eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Imagine que você vá comprar um carro e você combine com o vendedor que você vai pagar esse carro daqui a um ano no valor de R$100 mil. Perceba que, ao fazer isso, nós estamos falando que esse ativo vale R$100 mil daqui a um ano. Agora vamos imaginar que o vendedor chegou em você e ele te fez a seguinte proposta. Se você pagasse o carro à vista, ele faria para você, ao invés de R$100 mil para receber daqui a um ano, ele faria para você R$90 mil à vista. A princípio, você pensa, bom, R$10 mil de desconto é um bom desconto. Mas, para saber se de fato é um bom desconto, você precisa comparar o quanto esse dinheiro que você vai entregar para esse vendedor, aplicados em um título do governo a uma taxa de juros, vai render no mesmo período. Então você faz essa comparação, faz um cálculo e percebe que se você emprestar R$90 mil para o governo nesse momento, daqui a um mesmo ano, esses R$90 mil serão devolvidos para você em um valor de aproximadamente R$103 mil. Perceba que, ao fazer essa conta, você vai chegar à conclusão que não vale a pena pagar à vista esse valor de R$90 mil, ganhar esse desconto de R$10 mil por um ativo que vale R$100 mil daqui a um ano, sendo que se você aplicar esse mesmo valor, esse mesmo dinheiro em um título governamental, daqui a um ano você vai receber R$102, R$103 mil, de forma que você vai recusar esse desconto. Agora imagina uma segunda situação. O mesmo vendedor vendeu o mesmo carro para você pagar daqui a um ano o mesmo valor de R$100 mil. E ele te faz uma outra proposta. Ele te propõe que se você pagar à vista um valor de R$95 mil, ele vai te dar esse desconto. Você para e pensa, bom, eu preciso comparar esse valor com o rendimento da minha aplicação se eu aplicasse hoje R$95 mil em um título governamental. E ao fazer essa conta, você chega à conclusão que se você aplicasse hoje R$95 mil em um título do governo com vencimento daqui a um ano, o governo iria te devolver aproximadamente R$98 mil. Perceba que R$98 mil é menos do que R$100 mil, que é o valor do carro. Ou seja, nesse caso, vale a pena você aceitar o desconto, pois você tem um ganho percentual e um ganho total maior do que se você pegasse esses mesmos R$95 mil e aplicassem em um título governamental. E aqui eu dei toda essa explanação para vocês entenderem o primeiro conceito básico do mundo dos investimentos. E esse conceito é: a taxa de juros, ela é responsável pela variação
no valor de todos, ou pelo menos da maioria dos ativos em uma economia. Isso vale tanto para o seu título de renda fixa, isso vale para as cotas do seu fundo de investimentos, isso vale para as suas ações e isso também vale para o seu apartamento em São Paulo. Tudo, absolutamente tudo, é impactado pelas taxas de juros. E via de regra, o que nós precisamos entender é: quando se trata de um ativo de risco, o movimento na taxa de juros, ele impacta o valor do seu ativo em uma forma inversamente proporcional. Ou seja, se a taxa de juros sobe, o valor do ativo de risco cai. Se a taxa de juros cai, o valor do ativo de risco sobe. De forma que, para você tomar uma decisão de investimentos, ou para você entender como uma guerra ou qualquer evento pode impactar nos seus ativos, a primeira coisa que você precisa entender é a direção da taxa de juros. Se ela está em uma tendência de alta ou se ela está em uma tendência de queda. E para entender isso, é importante que você compreenda quais são as variáveis que impactam para cima e para baixo o nível de taxa de juros. E aqui eu digo para você que são principalmente duas variáveis. A primeira variável é o que nós chamamos de expectativa de inflação. A expectativa de inflação é o que você espera ou o que os agentes financeiros esperam que vai acontecer de perda de valor do seu dinheiro ao longo do tempo. Perceba que a inflação ela é um fenômeno que desvaloriza o seu dinheiro ao longo do tempo. De forma que, quando você empresta dinheiro para o governo a uma certa taxa de juros, o que você pretende ganhar é, no mínimo, a inflação mais algum ganho real, que nós chamamos de ganho acima da inflação. Perceba então que a inflação ela impacta a taxa de juros de diferentes formas. Se a tendência da inflação ou se os agentes econômicos eles esperam que a taxa de inflação ou o nível de inflação vai ser alto, então eles também esperam uma taxa de juros um pouco mais alta. Se os agentes econômicos esperam que a inflação vai ser mais baixa, então eles também aceitam emprestar o seu dinheiro a uma taxa de juros um pouco mais baixa. Resumindo, a inflação é um importante componente da taxa de juros e uma importante variável quando vamos definir qual é a direção dessa variável principal da economia. O segundo ponto que nós precisamos entender que mais impacta também a taxa de juros é o que nós chamamos no mercado financeiro de prêmio de risco. O prêmio de risco é aquilo que você cobra do seu governo, qualquer investidor cobra de um governo, para emprestar o seu dinheiro a uma taxa de rendimento acima da inflação, de forma que, quanto mais arriscado for emprestar dinheiro para um governo, maior é esse prêmio de risco. Vou dar um exemplo. Quando os investidores emprestam dinheiro para o governo dos Estados Unidos, levando em consideração que o governo dos Estados Unidos é considerado o governo mais confiável do mundo, então digamos que é uma taxa livre de risco global, então se os investidores aceitam emprestar para o governo dos Estados Unidos a 5% ao ano, evidentemente que eles vão cobrar um prêmio de risco maior do Brasil. Eles vão emprestar para o governo brasileiro a 9%, 10%, 11% ao ano. Perceba aqui então que o prêmio de risco ele é uma variável que também é impactada por acontecimentos globais, pelo cenário global como um todo, de forma que a guerra sim pode impactar os prêmios de risco para cima, tanto de Estados Unidos como consequentemente Brasil. E aqui, pessoal, eu fiz todo esse pano de fundo para chegar na parte mais importante desse vídeo, que é explicar de fato como a guerra pode impactar os seus investimentos e como você pode preparar a sua carteira, como você pode montar o seu portfólio
de forma a entregar uma boa performance ou a proteger o seu patrimônio, mesmo diante das turbulências. Primeiro ponto, vamos perceber como a guerra impacta a inflação. Em se tratando de uma guerra em Israel, nós podemos levar em consideração que isso pode impactar o preço do petróleo, visto que aquela região é uma grande produtora de petróleo. Assim, se tivermos um impacto positivo no preço do petróleo, ou seja, se o petróleo tiver uma alta no preço dos barris, nós podemos sim ver isso refletido na nossa inflação. Nós podemos ver o preço do petróleo contaminando o preço da energia em Brasil e, consequentemente, gerando mais inflação. Isso por si só poderia gerar uma expectativa no mercado ou gerar uma expectativa nos agentes econômicos de uma inflação mais alta no futuro. E dessa forma, isso poderia sim impactar as taxas de juros para cima e poderia sim impactar negativamente, principalmente, os seus ativos de longo prazo. Agora vamos analisar como a guerra pode impactar o prêmio de risco, como a guerra pode impactar a percepção de risco que os investidores têm do mercado brasileiro. E, para fazer essa análise, a gente precisa, principalmente, fazer uma análise de como a guerra afeta o mundo como um todo, a percepção de risco como um todo. E sim, esse impacto ele é muito forte. Quando acontece uma guerra, assim como aconteceu na Ucrânia, os investidores no mundo eles ficam mais avessos ao risco, de forma que eles passam a cobrar mais prêmio ou eles passam a cobrar mais rendimento para emprestar o seu dinheiro, para investir o seu dinheiro, visto que agora o risco ficou maior. Dessa forma, nós podemos concluir que a guerra, tanto a guerra de Israel, quanto também a outra guerra que está em curso, que é a guerra da Ucrânia, elas impactam a percepção de risco global, isso impacta a taxa de juros brasileira e pode sim desvalorizar principalmente os seus ativos de risco. Dito isso, tendo essa explanação, agora eu vou falar para vocês como é ou o que vocês podem fazer na sua carteira de investimentos para se protegerem ou pelo menos para navegar bem nesse cenário. Então eu vou falar o que eu faço principalmente na carteira dos meus clientes. Nesse momento eu estou com uma postura bem defensiva. E quando eu falo postura defensiva, eu quero dizer procurar ativos que eles lidam melhor com os momentos de tensões. Procurar ativos como, por exemplo, aqueles indexados à taxa de juros DI ou chamado CDI, que são ativos com menos oscilações. Ativos que eles sofrem menos ou podem até mesmo entregar um rendimento positivo mesmo em momentos de turbulências. Uma outra forma também muito interessante que eu aplico na carteira dos meus clientes é procurar aqueles ativos que estão extremamente desvalorizados. Por quê? Quando você compra um ativo muito desvalorizado, a tendência que ele caia mais é muito pequena. Agora, a possibilidade que ele suba mais é muito grande, de forma que você tem uma boa relação de risco-retorno. Então perceba que, com essa estratégia, mesclando uma alocação em ativos de baixo risco, juntamente com uma alocação até em ativos de maior risco, só que com uma taxa de desconto muito grande, você de certa forma protege a sua carteira e pode navegar bem mesmo em cenários mais complexos. Obviamente, pessoal, a quantidade de ativos a serem analisados são muito grandes, de forma que é necessário que você tenha um profissional que faça isso para você, um profissional que conte com as ferramentas e conte com um time de análise competente para que ele possa te auxiliar a tomar as melhores decisões de investimentos de forma a conservar o seu patrimônio e ajudar na sua construção patrimonial. É isso por hoje. Um abraço para todos vocês.